Olha, presta atenção, você que tem plano de saúde. O Supremo Tribunal Federal decidiu agora permitir que os planos de saúde sejam obrigados a cobrir procedimentos médicos que não estejam no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em primeiro momento, quando você fala que o STF obrigou os planos de saúde, parece ser uma boa notícia, mas não é bem assim. Quem vai nos explicar melhor é o advogado especialista em direito da saúde, Dr. Juliano Pessoa. Fazendo uma linha do tempo aí para que as pessoas que nos acompanham entendam, há uns anos, em 2020, 2021, o STJ, não o STF, o STJ tinha feito um entendimento de que o rol da ANS seria taxativo e criou-se uma tese à época de taxativo mitigado, ou seja, com algumas excepcionalidades poderia haver a cobertura de tratamento. O Congresso Nacional se mobilizou nesse sentido, ainda com a pandemia sem finalizar totalmente, e em 2022 o Congresso trouxe uma lei, que é a Lei 14.454 de 2022, que passou a determinar que esse rol da ANS seria referência básica de cobertura, ou seja, ele seria exemplificativo e não taxativo, como o STJ tinha preconizado. E a partir daí iniciaram várias discussões no entorno dessa legislação, e foi justamente essa legislação que o STF agora verificou, se debruçou sobre ela, verificando a inconstitucionalidade ou não desta lei. E o que foi decidido, como você me destacou na abertura, é que não é inconstitucional a legislação, ou seja, pode sim haver cobertura fora do que está preconizado no rol da ANS, desde que, essa é a ressalva que o tribunal traz, desde que sejam cumpridos requisitos cumulativos, Abdias. Então veja, a partir do momento que o STF fez isso, ele traz diretamente um rigor muito maior do que nós tínhamos com a Lei 14.454 de 2022. Então, para as pessoas terem ideia, além de prescrição médica devidamente fundamentada, com todo o respaldo técnico, científico que o médico tem que trazer do porquê daquela prescrição, tem que se comprovar a partir de agora que você requereu a operadora e a operadora indeferiu o seu pedido administrativo. Tem que se verificar que se não há qualquer outro tratamento contido já no rol da ANS que atenda a sua necessidade de saúde, tem que ter registro na Anvisa. Então, ou seja, tem que não ter havido negativa expressa da ANS, ou seja, que ela não tenha se debruçado sobre aquele pedido de inclusão e tenha indeferido tecnicamente aquele pedido. Então, todos esses requisitos cumulativamente. Se o paciente atender o requisito 1, 2 ou 3, não atender o 4º e o 5º, terá a sua decisão liminar indefinida. Diante disso, são 5 parâmetros de fato. Só recapitulando: prescrição do tratamento por médico, inexistência de negativa expressa ou pendência de análise da atualização do rol da ANS, inexistência de alternativa terapêutica que já esteja no rol da ANS, tem que provar que lá não tem nenhuma possibilidade, comprovação de eficácia e segurança do tratamento, além da existência de registro da Anvisa. São 5 parâmetros centrais. É algo que vai dificultar a vida do cidadão. E aí, como é que ele vai conseguir juntar e comprovar todas essas exigências, doutor? Ótimo, excelente pergunta. Eu diria que, inicialmente, o paciente precisa estar muito bem alinhado, Abdias, com o seu médico, o médico assistente. O médico precisará ter um rigor, um critério ainda maior na elaboração da documentação médica desse paciente, quando for nutri-lo de toda a documentação para poder ele buscar junto ao Poder Judiciário. Porque assim, o rigor foi tamanho, para você ter ideia, que há inclusive discussões se o STF não teria avançado um pouco na sua competência, ou seja, interferido de repente diretamente na competência legislativa que não cabe, vale ressaltar, o Poder Judiciário legislar, e sim ao Congresso Nacional. Então, critérios adicionais que a própria legislação não prevê, e aí eu já estou falando, nesse caso, da Lei 9.656, que é a lei que regulamenta todo esse mercado. A lei já traz critérios para a cobertura extra-rol da ANS e atribui essa verificação, toda essa análise, essa aferição à própria agência reguladora, e não a legislação trazendo essa exigência para o beneficiário lá na ponta. Para você ter ideia,
A decisão prevê, a partir de agora, que o magistrado, aí no caso concreto, o juiz, não poderá se valer apenas do relatório médico do médico assistente para poder definir se vai deferir a liminar ou não. Ele terá que se valer obrigatoriamente, aí virou critério para o magistrado também, do núcleo técnico que assessora os magistrados hoje do ponto de vista médico, né, que é o NATJUS, que todos os tribunais do país têm. O NATJUS terá que se manifestar expressamente sobre o cumprimento desses critérios agora do STF para que o magistrado só em seguida profira a sua decisão. Teremos, portanto, decisões mais lentas e mais burocráticas também, doutor Juliano Pessoa. E aí você traz um ponto crucial. Veja, existem patologias, existem demandas, né, naturalmente, de alguns pacientes que o tempo, de fato, é critério absoluto ali e decisório do ponto de vista de resultado, muitas vezes, do tratamento e da abordagem que está se tentando fazer. Então, ou seja, às vezes o paciente não tem esse tempo para passar por todo esse crivo burocrático, na realidade, e para que somente após isso o juiz analise e verifique se irá deferir ou indeferir o seu pedido liminar. Então, de fato, a gente já visualiza, Abdias, algumas discussões entre os especialistas do país todo, de repente aguardando que a gente pode até ter desdobramentos dessa decisão e verificando, de repente, até algumas reclamações a serem feitas diretamente à Corte, diretamente ao STF, sobre essas questões mais concretas de casos que serão levados naturalmente ao Poder Judiciário e que podem trazer algum tipo de prejuízo ao paciente e naturalmente a Corte poderá de repente ser instada a analisar esses casos e verificar se não há possibilidade de flexibilizar algum tipo de critério. Pois é, a vida tem pressa, né? E não é todo caso que dá para esperar todo o aval da Justiça, avaliação de todos esses critérios. Agora, é uma decisão também, partindo agora para a parte econômica, que pode ter impacto no valor dos planos de saúde e as operadoras podem repassar algum eventual custo aos consumidores? Não, na realidade, assim, esse era um perfil de decisão, digamos assim, que as operadoras buscavam. Elas julgam, né, que vai se ter uma segurança jurídica maior, né, porque a partir do momento que ela, em regra, de fato, não será obrigada a custear algo que está fora daquele rol da ANS. Ela tem uma previsibilidade maior, né, contratual, inclusive. Então, elas entendem que isso aí está totalmente satisfatório para as operadoras. Eu acho que, assim, quem foi bastante penalizado, impactado e será ainda mais daqui para frente são os consumidores, são os beneficiários, os usuários desse sistema, porque muitas vezes algumas patologias não dispõem de tratamentos tão objetivos, tão diretos, né? A gente tem doença rara, a gente tem câncer, a gente tem várias patologias que não são tão simples assim de você aferir de forma objetiva, que aqui tratamento A, B ou C atinge. Às vezes tem tratamentos mais novos, mais recentes, né? A tecnologia avança a passos largos e a medicina também. Então, muitas vezes o paciente podia se valer até então de tratamentos mais recentes, sem passar por todo esse contexto burocrático, e que trazia um impacto extremamente efetivo na sua vida e na sua saúde. A partir de agora, isso será mais restrito, né? Eu diria que o STF nos trouxe uma decisão muito similar, Abdias, ao que já foi julgado em relação ao SUS. O Sistema Único de Saúde, hoje, para você pleitear um medicamento fora daquela lista de dispensação do SUS, passa por todo um requisito, por todo um critério muito mais rigoroso, e o STF ele meio que equiparou, né, também a saúde suplementar, o que já foi decidido no SUS, e a gente precisará de fato aguardar um pouquinho para ver como é que os desdobramentos, como nós falamos dessa decisão, se dará nos casos práticos que passaram a chegar na Corte. E é esse ponto que eu queria aqui para a gente encerrar, doutor Juliano Pessoa, caso prático, o senhor falou muito bem. Para aquele paciente, para aquele cidadão que precisa de celeridade no processo e que vê nessa decisão do Supremo um obstáculo, recorrer a quem? Porque a Suprema Corte é o órgão máximo jurídico do nosso país. O que fazer para garantir celeridade em casos em que essas documentações não consigam ser anexadas com tanta agilidade? Ótimo, veja, por hora a gente não tem como contestar a decisão, né? A decisão judicial foi tomada e todos os usuários do país terão que cumprir. Então, o que é que a gente recomenda, Abdias? Buscar ajuda rapidamente.
Ajuda do médico inicialmente e ajuda, de repente, de um profissional da área jurídica mais habituado a lidar com essa dinâmica jurídica para poder assessorá-lo de como se nutrir de toda a documentação necessária, deixar tudo realmente organizado, estruturado para só em seguida propor essa demanda, maximizando a possibilidade de êxito naquele pleito que ele está fazendo junto ao Poder Judiciário. Porque, de fato, se for de maneira assodada, se for de maneira precipitada, sem reunir para cumprir esses requisitos que foram impostos, aumenta-se muito a probabilidade de indeferimento do pleito. Dr. Juliano Pessoa, advogado especialista em Direito da Saúde, muito obrigado por sua participação conosco. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Dr. Juliano Pessoa, especialista em Direito da Saúde, que conversou conosco sobre a decisão do STF que permite que os planos de saúde sejam obrigados a cobrir procedimentos que não estão no rol da ANS, mas que criou uma série de exigências, parâmetros para essa autorização que acabam dificultando a vida dos pacientes também. É importante você estar atento a esse tema. As informações completas daqui a pouco nas nossas redes sociais.